está entendendo? Diga glória a Deus. Diga, Espírito Santo é o carro-chefe da igreja do Senhor. Amém? Capítulo 61 do profeta Isaías diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do Senhor nosso Deus, e a consolar todos os tristes. A igreja repete comigo, diga, o Espírito, mais forte, o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, e Ele me enviou a pregar, a anunciar a palavra, o seu Evangelho. Aleluia! Quem crê assim, diga amém. Vamos lá agora para o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, por favor. Capítulo 2, versículo de número 1, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 1, que diz assim a palavra do Senhor Jesus, amados. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A igreja repete comigo: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estávamos assentados. E foram vistos por línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Levante a mão e diga: meu Deus, fala comigo, através da palavra, renova as minhas forças nesta noite, que esta palavra ela venha edificar a minha vida espiritual. Podeis sentar, colocar a Bíblia ao lado e aplaudir a Jesus bem forte, por favor. Os aplausos. Jesus merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, eu quero ser bastante sucinto dentro desse texto. Quando falamos do Espírito Santo de Deus, estamos falando do ajudador, o consolador, que quando Jesus, antes de subir ao céu, antes de ele tomar o seu assento à direita do Pai, ele disse para os seus discípulos: ide, anunciai a todas as nações, preguem o Evangelho, façam milagres, mas antes de vocês pregarem, desçam para Jerusalém, fiquem em Jerusalém, esperem lá, comecem a orar, porque eu derramarei sobre vós o meu Espírito. Eu hei de enviar o Consolador, que quer dizer o ajudador, o intercessor pelas nossas vidas, e o nome dele é Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Divina. E a história bíblica narra que assim Jesus, tomando a direção aos céus, os discípulos
e alguns desceram para Jerusalém. A Bíblia diz que eram 120 crentes que desceram para Jerusalém. E lá eles ficaram nos dias de Pentecoste. Era uma festa famosa, era uma festa dos religiosos. E eles desceram para Jerusalém. E de repente estavam todos reunidos em uma casa, orando, esperando o Consolador, esperando a descida do Espírito Santo. E de repente veio um vento forte, veemente, impetuoso, entrou dentro daquela casa, e aqueles crentes que estavam de joelho orando começaram a pular, começaram a se alegrar. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe ordenara. Levante a mão e diga bem alto assim: nesta noite eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero receber esta promessa na minha vida. Na minha vida eu quero fazer a diferença. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar com audácia, com autoridade. Começaram a pregar com poder e glória. E todos que ali estavam ficaram maravilhados. Os pastores, sacerdotes, homens da lei, homens formados em teologia, grandes seminários, homens poderosos, homens que tinham posições elevadas na religião, homens que estavam num patamar bastante elevado e respeitado por todos que ali estavam, ficaram admirados. Por quê, pastor? Porque havia um homem chamado Pedro. Ele não tinha estudo, ele era um simples pescador, e de repente ele, cheio do Espírito Santo, ele está pregando, ele está falando em outras línguas, ele fala com sabedoria, ele fala com autoridade, ele fala com poder. As pessoas são curadas, as pessoas são libertas, as pessoas recebem a palavra que Pedro está pregando, e aqueles homens ficaram assustados. Escute que eu vou me dizer aqui nesta noite: um homem sem a presença do Espírito Santo, ele é vazio, ele é triste, ele é anêmico. Um homem sem a presença do Espírito Santo, ele não tem vida. Eu vou mais além ainda: uma igreja sem a presença do Espírito Santo, ela é morta, não tem milagre. O pastor é morto, a igreja é morta, não tem avivamento, não tem salvação de alma, não tem crescimento. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo, ela não consegue sobreviver, ela morre. Eu digo para vocês, sem medo de errar, estamos vivendo dias que grandes impérios de igrejas estão morrendo, porque eles tiraram o Espírito